De tempos em tempos parece que Deus faz uma limpa na humanidade, como na época do dilúvio. Poderia falar mais sobre o dilúvio, a Arca de Noé e a pandemia? Seria a pandemia mais uma limpa feita por Deus? Se não, o que é a pandemia sob a ótica espiritual? A pandemia é um desenvolvimento de um vírus que se tornou complexo. Ele tem irmãos mais brandos antes dele, mas ele vem da mesma família genealógica. E ele seria inevitável. A natureza está cheia de coisas para além da gente, e essas coisas todas querem viver, sobreviver, se sofisticar. Coronavírus é um ente querendo sobreviver. Então, se a gente olhar para ele como se olha para uma comunidade, e se ele não matasse seres humanos, a gente poderia dizer que é apenas um ente em estado de evolução. E que, quando nos atingiu, provocou o que provocou. Mas tem muito mais a ver com o processo evolutivo da natureza do que Deus mandando praga aqui e ali. As grandes pragas divinas são aquelas que são produzidas pelas ações humanas. E por morte, guerra, de onde vem pobreza, pestilência. E aí não é Deus fazendo. A Bíblia diz: e veio uma praga da paz do Senhor, mas você vê sempre que foi o homem que criou. Até o dilúvio? O dilúvio foi um fenômeno de natureza terráquea e que aconteceu, como quase tudo que a gente vê no Velho Testamento especialmente, são coincidências divinas, são cronologias sobrepostas. Em Gênesis 6 se diz que o dilúvio veio porque os Benai Elohim, os anjos, os filhos de Deus, os que vinham do céu, os que vinham das alturas, foram aqueles que se misturaram. Houve uma hibridização, é o que Gênesis 6 diz, entre seres de outra esfera, outra dimensão, outros universos, que desejaram procriar com as filhas dos homens, com as mulheres mais bonitas da terra. Eles tinham conhecimentos e sabedorias extraordinárias, é o que diz o livro de Enoque, e eles criaram aqui uma espécie de ilha do Dr. Monroe, aquele filme lá com quem é mesmo? É o Val Kilmer não é importante. Mas eles mudaram a genética de todo mundo numa ilha, ficaram aqueles monstros. O livro de Gênesis diz: pois, por essa ação, todas as criaturas na face da terra foram alteradas. Houve uma engenharia reversa da criação. Aí diz que o dilúvio veio por causa dessa perversidade. Isso é do ponto de vista do que está acontecendo na história humana. No entanto, como é que ele aconteceu? Foi Deus que criou água pra caramba e jogou aí? Não. Foram aquíferos que explodiram. O livro de Gênesis diz que havia uma camada enorme de água que envolvia toda a terra. Houve a coincidência de todos esses fenômenos, e o dilúvio descrito no Gênesis é o dilúvio da Mesopotâmia. Mas todos os povos, mesmo os que nunca tinham se comunicado, narram a história de um dilúvio igual, de que a humanidade tinha se corrompido, vieram as grandes águas, aí cada cultura tem um Noé, tem um banco de dados genético de seres que foram tirados do meio daquela loucura para o recomeço da Terra. E isso é o que a Bíblia diz. E hoje em dia, você lendo, tem uma quantidade enorme de trabalhos antropológicos que chegam à mesma conclusão. De modo que não é só hoje uma questão de crença bíblica. Tem a ver também com antropologia universal, tem a ver com marcas que você vê do ponto de vista da geologia, marcas de água nos lugares mais impensáveis, são conchas do mar nas alturas dos Himalaias. Você tem as coisas mais diversas. O dilúvio pode ter sido universal de maneira
eu diria que subsequente. Foi acontecendo como acontece num tsunami, numa coisa assim, que acontece primeiro num lugar, chega depois no outro, vai atingindo o outro, e aquele atingiu a terra inteira. Mas os nefilins, que eram os filhos desses Benai Elohim com as mulheres, a Bíblia diz que sobreviveram alguns deles, que os últimos deles foram mortos por Davi. Já algum tempo depois os gigantes estavam lá, os Enaquins enormes, como o rei onde hoje são os Altos de Golã, que era um cara que tinha uma cama de ferro de 5,20 metros por 2,80 metros de largura. E isso dito num tempo em que as coisas não estavam sendo faladas como metáfora, mas como história.